Olha, hoje vamos falar das pessoas que comem de forma saudável, efetivamente, mas que comem mais do que devem. É verdade. Isto também acontece? Também acontece isso. Eu acho que é o mais comum de acontecer. O normal é a pessoa comer demais e também não comer assim tão saudável quanto isso. Ok, Mas também é por causa disso que nós temos esta rubrica que é exatamente. para darem um Educar. empurrãozinho, Exatamente. à malta e fazer com que a malta arranje estratégias para fáceis e simples em casa para terem mais qualidade de vida e mais saúde. É que a pergunta mesmo que se impõe é como é que eu consigo comer o volume certo, apesar de estar a comer de forma saudável, não é? Exatamente. Então, aqui, a raiz toda que está por trás disto é emocional. Portanto, o que é que acontece? Normalmente as pessoas quando vão comer fazem comida que gostam. Sim, Não é? basicamente Quando nós, sempre. falando para quem come normalmente em casa e mais ao jantar até, o que acontece é que normalmente fazemos a comida que a nossa família gosta e que nós gostemos também, não é? E portanto, quando vai para a mesa, há aqui muitas estratégias que os nutricionistas falam e todas elas são corretas, acredito eu, e algumas eu até aplico, como por exemplo, não repetir, colocar de uma vez o volume de comida que nós achamos correto Vai no ser prato. suficiente? Sim. Exatamente. Mas o que está por trás disto e que torna as coisas muito difíceis é a emoção. Portanto, quando nós acabamos de comer aquele prato, fica sempre aquela coisa, ainda não estou bem cheio Mais um e bocadinho. gostava não me importava de comer um bocadinho mais. E Está-me a vamos comer saber um tão bocadinho bem. mais. Exatamente, e às vezes a comida, o que acontece normalmente é que a comida é saudável e nós acabamos por comer sempre um bocadinho de mais. Portanto, aqui o que eu trago hoje é essencialmente uma estratégia uma estratégia que está comprovada e que funciona para nos tornar mais conscientes. É uma estratégia neurológica que nos torna mais conscientes e mais racionais e menos emotivos. E, portanto, aquela coisa de vou comer só mais um bocadinho e depois escorrega ali nas calorias e a pessoa diz, mas eu como saudável, mas continuo a engordar. Claro, É por causa da com essa quantidade. quantidade. E, portanto, vamos tentar desmistificar aqui uma coisa. E, curiosamente, isto é uma estratégia que eu comecei a utilizar em casa mais ou menos há um mês e meio. É recente. Não é nada, aliás, a estratégia não é nada recente, é muito recente para mim, Para ti, sim. porque eu só soube há relativamente pouco tempo. E como em tudo aquilo que eu faço, normalmente eu gosto de passar pelo caminho para dizer depois quantos buracos é que tem. Exatamente. Primeiro testar e depois comprovar. E na realidade eu acho que funciona isso mesmo, funciona muito bem. E portanto, como eu acho que o ser humano evolui na partilha, eu trago aqui hoje para as pessoas. Então, isto consta a história que é no seguinte. Os seres humanos de Okinawa, há uns anos atrás, agora hoje em dia já não tanto, eram tomados como seres muito saudáveis e tinham uma longevidade acima da média, portanto acima dos 100 anos. E várias pessoas foram ao longo dos anos estudar diversos pontos do globo, nomeadamente um deles, Okinawa, e notaram que um dos fatores que fazia com que eles se mantivessem em forma durante muitos anos e conseguissem viver muito tempo era o facto de eles se sentarem à mesa e dizerem 8 em 10. Portanto, ok, 8 em 10. Exato. Em japonês aliás, a teoria diz-se Hara Hachibu. Portanto, eles sentavam-se à mesa todos juntos e verbalizavam mesmo antes de começarem a comer Hara Hachibu e, portanto, isso quer dizer 8 em 10. O que é que isto significa? Significa que eles estavam a verbalizar e a tornar o processo de ingestão mais consciente e que significa que eles, em 10 que poderiam comer até ficar totalmente cheios, iam comer só 8, portanto 80% okay. da capacidade. E na realidade nós começámos a fazer isso lá em casa, eu e a minha mulher, e funciona muito, muito bem. Porquê? Porque há aquela coisa do vou para a mesa e estou a ficar cheio de fome e tal, e não sei o que vou comer, mas antes de começarmos a comer, sentamos à mesa e pensamos, não vamos estar ali feitos malucos, mas aliás, houve vezes até que verbalizaram, claro, faz parte do processo. E dissemos 8 em 10 e na realidade quando nós chegamos a um ponto que é suficiente, nós temos o processo muito consciente, somos muito menos emocionais e comemos exatamente o suficiente. E isso a muito curto prazo
faz com que a pessoa, se a pessoa obviamente comer mesmo bastante, a muito curto prazo a pessoa começa logo a ficar mais magra e a sentir-se com mais energia. E mais leve. Mais leve é notório, não é? Por causa do volume da comida e também a curto prazo por causa da diminuição da gordura. Então o que é que acontece aqui? Se nós juntarmos todas as estratégias que nós temos mencionado aqui nas rubricas, do comer, quem compra bem, come bem. Se tivermos em casa um processo de cozinhar os alimentos que seja saudável, e se tivermos, por exemplo, esta estratégia de comermos 8 em 10 e não passarmos dos 8, isto permite-nos... Mas 8 em 10 é 8 garfadas à boca, em vez de ser 10? Não, 80% da tua capacidade. Sim, sim. É 80% da tua capacidade. Nós estamos a meter contigo, ou seja, enches o prato na mesma, mas podias dar só 8 garfadas em vez das 10. Se isso for 80%, exatamente, depende do tamanho do garfo. Não é? Como a outra E a quantidade que leva. Que só bebe um copo por dia. Exatamente. Não é? Enche o copo várias vezes. Não, mas é um copo grande. Então o que é que acontece aqui que é extraordinário? Os resultados são a curto prazo mesmo, de dia para dia. Para quem come demais e tem uma dificuldade mais emocional de não comer tanto, de comer o suficiente relativamente à quantidade que devia, se tornar este processo consciente e se disser 8 em 10, vou comer só 80% e vou parar, e parar mesmo, e parar, não é? Exatamente. Permite à pessoa não fazer dieta absolutamente nenhuma, comer... inclusive, se calhar, alguns alimentos que são ali um bocadinho pecaminosos, não é? Exatamente, que estão no limbo. Sim, aquela coisa da pessoa dizer ao almoço gosto sempre de beber uma Imperial. Ou não, isto é uma coisa que me sai um bocadinho daqui da parte racional, mas há imensa gente que diz que não gosta de água. Não, toda a gente gosta de água. Podem não beber. Não. Pois, exato. Mas há muita gente mesmo que não gosta de água. E, efetivamente, hoje em dia eu também já consigo conceber que a água tem algum sabor. Porque há águas que, efetivamente, têm um sabor muito, muito característico e a água da torneira também tem um sabor que é característico e, às vezes, diferente de dia para dia. E, portanto, isso permite fazer uma alimentação absolutamente normal, exatamente aquilo que nós comemos no dia-a-dia e ir ficando em forma sem custo absolutamente nenhum, porque se a pessoa come o suficiente, passado 5 minutos, ela não tem fome absolutamente nenhuma. E a diferença que é, em termos de saciedade e de retorno ao sintoma de fome, não é? Ao sinal de fome. Sim. É se calhar aí 20 minutos de diferença, mas a quantidade de calorias que lá estão dentro é muito diferente, porque aqueles 20%, principalmente até no caso dos homens, os homens, quando digo homens, é malta que tem pelo menos 35 anos, pelo menos, não é? Tiveram uma cultura de crescimento na comida, de... tens de comer para ficar forte, não se manda comida fora. Sim, exatamente. E, portanto, quando toda a gente já acabou de comer e está a comida na mesa, só sobrou um bocadinho, não se vai mandar aquilo fora. Exatamente. Claro. Só que o problema que existe em África não é o mesmo problema que existe cá. E, portanto, o não mandar comida fora, para além de se poder guardar, se calhar, para o dia a seguir, às vezes... também temos mesmo que mandar fora, porque aquilo não é o suficiente, se calhar, para uma refeição e o nosso problema, na realidade, é comida demais. Portanto, esta estratégia faz muito sentido, creio eu, para muitos dos nossos ouvintes e, portanto, experimentem fazer isso em casa, porque juntando estas coisinhas todas, comer alimentos com muito volume e baixa densidade calórica, como, por exemplo, saladas e proteína, colocar um bocadinho dos hidratos de carbono de lado, servir a refeição uma só vez no prato e... praticar esta filosofia dos 8 em 10, tudo isto junto permite não ter que andar sempre, por exemplo, a fazer consultas de nutricionista, a fazer compras diferentes. Ou dietas malucas. Ou dietas malucas, que se calhar perdem não sei quantos quilos num mês, mas depois não têm uma estratégia de manutenção depois a seguir. Isto permite ter uma alimentação muito equilibrada e ter resultados a muito curto prazo. A médio prazo, depois, obviamente, a pessoa em 3 meses está muito, muito mais magra e nós notamos isso lá em casa. Portanto, eu não necessito de mirrar, digamos assim. Sim, tu não estás bem, estás seco. O meu objetivo é, obviamente, secar o máximo, mas não é com esta estratégia
que eu vou conseguir secar mais do que o que estou neste momento. Mas, por exemplo, faz muito sentido para as pessoas que, se calhar, mesmo até aquelas que não têm peso a mais, se quiserem secar um bocadinho mais, basta isto para elas começarem a comer, se calhar, 200 calorias a menos por refeição. Isso são 600 a menos por dia. Epá, e no fim da semana tem meio quilo de gordura perdido sem fazer esforço absolutamente nenhum. Portanto, já sabes, senta-te à mesa e diz... 8 em 10, Harahachibu. Harahachibu. Esse é que é o grande lema do Temos de dia. fazer uma música com isto. Por que não? Hugo, até para a semana. Até para a semana.